Olá pessoal, professor Ulisses Cisa com vocês mais uma vez e estamos colocando hoje aqui, começando o último vídeo dessa incrível jornada do final de semana. Tá bom? Então hoje é dia 10 de abril de 2026, estamos hoje aqui gravando, passando a aula para você sobre a NR11. Vamos lá. Do que se trata a NR11? A NR11, ela trata sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ela é bem parecida com a NR12, né? Porém, a NR11 ela trata sobre movimentação, a movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Bom, movimentação de materiais é uma operação ou conjunto de operações que envolve a mudança de posição de coisas para qualquer processamento ou serviço e ou sua armazenagem interna ou externamente numa mesma unidade fabril, depósito ou terminal. Unidade fabril é a fábrica, tá? Depósito ou terminal. Então veja bem, pergunta de prova. O que é movimentação de materiais? É uma operação ou conjunto de operações que envolve o quê? Envolve a mudança de posição, ok? De coisas para qualquer processamento ou serviço e ou sua armazenagem interna ou externamente numa mesma unidade fabril, depósito ou terminal. Então vamos imaginar que eu tenho esse celular aqui, né? Eu tenho esse celular e eu quero movimentar esse celular de um ponto A para o ponto B. Então isso é movimentação de materiais. Pegar uma caixa e mudar a posição dela, isso é movimentação de materiais, tá? Estou dando aqui um exemplo bem abrangente, né? Bem amplo, mas eu vou especificar um pouco mais aqui para vocês, tá? Então vem comigo. Já entendemos o que é o conceito de movimentação de materiais e agora eu vou dar um pouco mais de profundidade no conceito. Vamos lá. A estatística vai enfatizar, isso no modo geral, isso aqui é um relato dos últimos 3 anos, tá bom? Que 38% dos acidentes são causados na movimentação de materiais. Tá? Então, 38% dos acidentes são causados na movimentação de materiais. Dentro de um galpão, dentro de um parque fabril. Ou seja, quando há a necessidade de movimentar um equipamento de um ponto A para o ponto B, geralmente pode acontecer alguns acidentes. Então, em termos percentuais, de 0 a 100, 38% desses acidentes são causados nessa movimentação. E quais são as causas? Bom, objetos caídos das mãos, objetos levantados sem o uso de um manual ou de um equipamento mecânico, equipamentos prensados entre os objetos, manobras de veículos de carga, choque ou golpes contra objetos. Então perceba que desses 38% dos acidentes que são causados na movimentação, existem algumas causas. E quais são essas causas, professor? Objetos caídos das mãos, objetos levantados, prensados entre os objetos, manobras de veículos de carga, choque ou golpes contra objetos. Então perceba que existe uma relação de causa e efeito e a causa desses acidentes, tá, são elencadas aqui para você. Vamos lá, continuando. Bom, em relação aos acidentes causados no que tange à localização das lesões, mãos e braços, pés e pernas, cabeça e tronco, você vai perceber que 42% desses acidentes acontece no que tange à localização em mãos e braços. 27% pés e pernas, 18% cabeça e 13% tronco. Então, daqueles 38% dos acidentes causados, né, vale ressaltar que desses 38%, existe um percentual desses 38% no que tange à localização. Esses acidentes são ocasionados em mãos e braços, pés e pernas, cabeça, tronco e etc. E quais são os tipos dessas lesões? Existem inúmeras, dentre elas contusões, distensões musculares, entorses, fraturas, prensagens, desvio da coluna, escoriações, luxações, cortes, hérnias,
mortes, lombalgias, queimaduras e mutilações. Então perceba bem, nós temos mãos, braços, pernas e pés, cabeça e tronco, ok? Membros em cabeça, membros superiores e inferiores. Então, em relação às lesões, pode acontecer lesões nas dimensões do nosso corpo por inteiro, né? E quais são essas lesões? São exatamente essas que eu acabei de pontuar para você. Contusões, distensões musculares, às vezes é um movimento errado, às vezes é uma situação que a pessoa não quer obedecer o procedimento, acontece entorses, fraturas, pressagens, desvio de coluna, escoriações e assim sucessivamente. Então percebe que o negócio é sério? Então vamos lá, vem comigo. E quais são as causas mais comuns, né, desses acidentes? Elevação inadequada, às vezes o funcionário quer levantar uma caixa de forma errada, sobrecarga, quer carregar muito peso, equipamentos inadequados, aí o funcionário ele quer fazer a famosa improvisação e métodos incorretos. Então, se a empresa disponibiliza um método para fazer, tem que seguir aquele método. Eu não posso inventar, eu não posso fazer do meu jeito. Não, eu tenho que fazer conforme a orientação da empresa. Porque ali na empresa, na indústria, tem o SESMIT. E lá dentro do SESMIT tem um engenheiro de segurança do trabalho, tem um técnico de segurança do trabalho, tem um auxiliar de segurança do trabalho. Ou seja, existem profissionais ali dentro que eles estão contribuindo para que a coisa seja feita de forma correta. Aí tem aqui uma observação. Então, para cada tonelada de produtos acabados, são movimentados, em média, 50 toneladas de matéria-prima para indústrias de pequeno porte e 180 toneladas para indústria de grande porte. Então, imagina só, olha a quantidade de tonelada que é movimentada em um mês, por exemplo. Então, essa movimentação, ela precisa ser feita de forma correta. E detalhe, hein? Quando um funcionário ele é lesionado, quando um funcionário ele passa por esses problemas, geralmente ele vai ter que ser afastado pelo INSS. E o funcionário, quando ele é afastado pelo INSS, é complicado por quê? Primeiro que ele vai ter que passar por uma perícia. Essa perícia, ela demora, ela não é da noite para o dia. E mediante essa demora, o funcionário também ele deixa de receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aí, quando esse funcionário fica sem receber por 6 meses, porque ele está afastado, ele traz prejuízos financeiros para dentro da sua própria casa. Traz prejuízos financeiros para a própria empresa, porque a empresa vai ter que contratar, substituir um outro funcionário. E também traz prejuízo para o Estado, porque o Estado vai ter que desembolsar dinheiro para poder pagar esse funcionário, porque ele está amparado pelo seguro. Então perceba que quando o funcionário ele é afastado por essas causas que eu acabei de falar para você, elevação inadequada, sobrecarga, equipamento inadequado e métodos incorretos, o próprio funcionário é que traz prejuízo para si mesmo. Então, é muito importante seguir as regras e as normas. Vamos lá. Categoria da movimentação de materiais. Nós temos o levantamento, o transporte e o armazenamento. Professor, quais são as categorias da movimentação de materiais? São 3: levantamento, transporte e armazenamento, tá? E também vamos falar sobre o planejamento para a movimentação de materiais. Então nós temos aqui as categorias e o planejamento. No que tange aos fatores básicos na movimentação de materiais, é importante enfatizar alguns questionamentos. Por exemplo, o que vai ser movimentado, para onde o material vai ser movimentado, a frequência com que o material vai ser movimentado, o volume a ser movimentado, a distância a ser percorrida e a maneira de movimentar. Então são essas perguntas, esses questionamentos que é importante de fazer antes de fazer a movimentação de materiais. Então o que vai ser movimentado? Para onde o material vai ser movimentado? Porque dependendo do que será movimentado e para onde ele vai, a conduta é outra. E qual é a frequência com que esse material vai ser movimentado? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes? Qual é o volume? A distância e a maneira. A maneira é o método. Então perceba que existem fatores básicos que é importante analisar antes de fazer a movimentação. Bom, movimentação manual de materiais. O que é isso, professor?
São operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de materiais, onde o operador ou o ajudante é quem realiza o trabalho. É aquela carreta, aquele caminhão que ele estaciona na doca, né? A doca é uma plataforma, a porta do caminhão abre e o próprio operário, o próprio ajudante vai fazer a descarga ou a desova desse material, ok? Então é muito importante que esse funcionário, essa empresa, faça o quê? Alguns princípios básicos, que é avaliar a carga, obter condições seguras do solo, aproximar-se do objeto, erguer usando a sequência correta e transportar e armazenar. Então esse material que vai ser desovado, que vai ser descarregado desse baú, dessa carreta, tanto desovado como ovado, é importante que esse funcionário atente para os requisitos de movimentação de materiais, a sequência correta, os procedimentos operacionais que a própria empresa elabora, ou seja, ele precisa obedecer. Porque vamos lá, às vezes o funcionário ele é um jovem, então o jovem ele acha que ele nunca vai adoecer, ele nunca vai ter problema, que ele não vai envelhecer. Então o jovem, por ser mais robusto e etc., ter mais vigor, ele acha que ele não vai ter problemas. Talvez naquele momento que ele faça uma execução mal feita, ele não tenha problema nenhum. Só que o problema é que isso pode repercutir de várias vezes e isso pode acarretar problemas no futuro, porque nós somos uma máquina e essa máquina chega uma hora que ela adoece, tá? Movimentação manual de materiais consiste, tá? Movimentação manual de materiais, esse tipo de trabalho exige um grande esforço ergonômico do colaborador. Então, essa NR11, ela faz link com a NR17, ela chama a NR17, porque aqui envolve também os fatores ergonômicos, ok? Ou seja, abaixar, levantar, carregar, descarregar de forma correta, obedecendo a função motora do corpo, tá? Olha aí, ó. Esse aqui é uma imagem em que esse funcionário está fazendo uma movimentação errada. Existe aqui um tambor de metal, ok? Esse tambor com certeza deve ter líquido e deve estar muito pesado. Então perceba que o fator ergonômico, a maneira com que ele está fazendo esse movimento, está totalmente errada. O ideal aqui seria ele pegar um equipamento que ajudasse a levantar esse tambor. Então, assim, o funcionário, ele está com luva, ele está com a touca, está com uma bota. Aparentemente, ele está usando todos os protetores individuais, né, os EPIs. Só que a maneira pela qual ele está conduzindo, está movimentando esse tambor é que está errada, está fora do padrão. O ideal seria um carro matrim, o ideal seria um equipamento para alavancar ou levantar esse tambor para que ele pudesse fazer a movimentação correta. Perfeito. Tá? Aqui, nesse caso, ele está usando um equipamento para levantar esse saco, talvez seja um saco de 50 toneladas. Perceba também que esse funcionário, ele tá faltando aí, no caso, o equipamento de proteção individual, que é a luva. Ele está com protetor auricular, aparentemente ele está também com óculos, está com a touca. Não consigo ver se ele está com botas, mas acredito que sim, né? Mas ele está cometendo um erro grave, porque com certeza esse saco deve ser algum material químico. E esse material químico, muito embora esteja dentro de um saco, ele pode vazar. E vazando, pode afetar as mãos desse funcionário e trazer prejuízos, talvez irreversíveis, nessa conduta. Então, vamos lá, vem comigo. Bom, a movimentação manual de materiais, riscos ergonômicos, carregamento de peso de forma inadequada. Então, esse é o âmago. Quando eu faço algum tipo de movimentação inadequada, eu vou ter problemas ergonômicos, tá? É importante ter a postura em relação à movimentação para evitar esses riscos ergonômicos, tá? Agora falando sobre transporte não motorizado. Quais são os transportes não motorizados? Carrinho de uma roda, que é a famosa carriola, carrinho de 2 e 4 rodas, carrinho de 5 rodas, carro para tambores e bombas, carro para cilindro de aço, paleteira e carro elevador, carro para subir ou descer escadas,
equipamentos para manuseio de materiais. Então, esses são alguns transportes não motorizados que são utilizados para movimentar materiais dentro de uma indústria, dentro de um depósito, dentro de um ambiente que faz-se necessário movimentar o material de forma correta. Esse aqui é um tipo de material, esse equipamento, perdão, poderia ser utilizado para transportar aquele tambor. É um carrinho de 2 rodas, tá? Ele tem uma base fixa inferior e ele poderia ser utilizado para movimentar aquele tambor. Esse aqui é um exemplo, né? Nós temos aqui o carrinho, esse funcionário está movimentando aqui um cilindro, né? Ele está na área externa da empresa, então por estar na área externa da empresa, acredito eu que nessa empresa não existe uma exigência de usar um protetor auricular e nem uma luva, tá? Por estar no ambiente externo. Mas de qualquer sorte, a indicação sempre é utilizar luvas, capacete e o óculos, independente de estar no ambiente externo ou interno. Então perceba que ele está utilizando aqui de forma inteligente um carrinho para movimentar um cilindro, tá? Esse cilindro ele é pesado, então vamos imaginar que esse funcionário tente carregar esse cilindro. Ele pode ter força para carregar o cilindro. O problema é que, por ser muito pesado, ele vai usar uma concentração de força errada. E aqui no equipamento, o próprio equipamento ajuda a distribuir esse peso, facilitando a movimentação. Então, vem comigo. Aqui nós temos um exemplo em que o funcionário está dentro de um parque fabril. Perceba que esse parque fabril é um ambiente bem propício, né? Você vê um ambiente organizado. Esse funcionário está devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual. Ele vai precisar pegar esse tambor e levar para um outro local, então ele não poderia usar força bruta. Ele está usando de forma inteligente um equipamento, um carrinho, que vai ajudar a movimentar esse tambor para aonde ele deseja levá-lo. Então perceba que esse aqui é um funcionário inteligente, onde ele está usando equipamento para não prejudicar a sua parte motora, não prejudicar a sua ergonomia, não prejudicar a sua saúde, tá? Então vem comigo, vamos lá. O nome desse equipamento é o famoso Matrim, tá? Mas na verdade, o Matrim é um apelido, mas na verdade é uma paleteira. Pode ser uma paleteira, mas o apelido dele é Matrim. Ele é utilizado para movimentar materiais, pallets, estruturas médias. Você perceba que ele tem umas rodas metálicas e essas rodas têm esferas. E aí ajuda na movimentação, né? É um equipamento pesado. É importante ter muito cuidado nessa movimentação. É importante também utilizar os equipamentos de proteção, como luva, óculos e, caso necessário, capacetes e botas, porque trata-se de um parque fabril, de uma indústria. Então perceba que é um equipamento muito utilizado nas indústrias, onde a NR11 ampara esse equipamento. Tá? Aqui é um outro equipamento que é uma espécie de balança, né? Em que o funcionário também pode utilizar para a movimentação de materiais. Esse funcionário também está devidamente equipado com luvas, protetores, auriculares, máscaras, óculos, botas, ou seja, ele está devidamente adequado para fazer o trabalho de movimentação de materiais. Espero que você esteja compreendendo, tá bom? E qualquer dúvida é só você me chamar lá no grupo que a gente tenta responder da melhor forma possível. Aqui é um outro equipamento também muito inteligente, em que esse funcionário é um carrinho, um carrinho guincho ou equipamento de içar, onde ele está tentando colocar o equipamento, o material em cima, né, do equipamento. Ou seja, ele está tentando içar, fazer o levantamento desse tambor, que aparentemente é um tambor de plástico, né, de PVC. Então, no meu ponto de vista aqui também, o que está faltando nesse funcionário são as luvas. Então, aqui ele está pecando nas luvas. Então, é muito importante a utilização de luvas. Se um ambiente for barulhento, é importante também utilizar os protetores auriculares. Perceba aí, ó. Então, ele vai pegar esse equipamento,
Esse equipamento ele foi içado e agora ele vai ser chacoalhado, né? Uma espécie de mistura. Então, imagina eu pegar esse material e chacoalhar com a minha própria força. Eu não teria condições. Então, ele vai pegar esse equipamento e esse equipamento vai chacoalhar, vai rodar esse tambor para que haja uma mistura. Acredito eu que aí dentro desse tambor é uma espécie de líquido, tinta, alguma coisa assim, algum tipo de líquido que faz necessário misturar para utilizar da maneira correta. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Foi um prazer estar com você nessa semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fique atento e atenta ali para os exercícios. Vou passar para você o conteúdo de apoio e encontro vocês aqui no sábado, no dia 11, às 8 horas da manhã, aqui no Instituto Rio Negro. Um grande abraço do professor Ulisses Cisa. Valeu!